Então, vamos lá, vamos falar sobre eles preferem as mais velhas, certo? Todo mundo sabe que no mundo inteiro os homens preferem as mais velhas. Sim ou não? Coloca aí, sim ou não? 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 Os homens preferem as mais velhas. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Diferença de idade é problema? Presta atenção que essa não é uma resposta simples. Diferença de idade pode sim ser problema. Pode ser problema. Ou seja, depende. Talvez você esperasse que aqui nesse tópico, diferença de idade é problema, eu falasse assim, não, o amor é lindo, o amor não tem idade, você pode se relacionar com qualquer pessoa de qualquer idade que não tem problema nenhum, o que importa é que vocês se amam, que vocês se amem, que vocês sejam felizes para sempre, que o amor de vocês, se for de verdade, nunca vai terminar, vai ser o amor eterno. Se for a tua alma gêmea, não vai ter problema nenhum, vai dar tudo certo. Se você esperasse, se você esperava que eu. Se você esperava, tá certo? Se você tinha a esperança, pronto. Se você tinha a esperança que eu ia chegar aqui e falar isso, sinto muito. A verdade é que depende, depende. Depende do quê, doutor? Pelo amor de Deus, conta para mim. Depende do relacionamento, depende das duas pessoas que estão tendo relacionamento. É o que eu sempre digo, só existe, as pessoas são únicas no mundo. Eu sou único, não tem outro Adalberto Arilha, não tem outro doutor Adalberto Arilha no mundo, nunca teve antes e nunca vai ter depois, nunca mais, né? Quando as pessoas falam assim, não tem ninguém igual no mundo, porque o seu DNA é único, na verdade você é única não só por isso, porque nunca antes houve um DNA como o seu na face da Terra, e mesmo se tivesse havido, não viveria a tua história, não viveria todos os teus minutos, todas as tuas horas, todas as tuas semanas. A tua história é única, nunca mais vai se repetir para ninguém, percebe? Então nós somos únicos numa dimensão completa, não só numa questão genética. E nunca houve e nunca haverá outra pessoa como eu ou como você neste planeta ou em qualquer outro do universo. Percebe? A nossa história, a nossa vida é absolutamente única, não vai ter replay, não tem jeito. A mesma coisa todas as outras pessoas nesse planeta. Então, se as pessoas são únicas, que dirá do relacionamento entre elas? Quando duas pessoas resolvem se relacionar, elas montam um vínculo que é único delas, nunca existiu antes e nunca existirá depois. Percebe? Se isso é verdade, como é que dá para ditar regras sobre relacionamentos e sobre como eles funcionam? É extremamente difícil. Aí você fala para mim, bom, então quer dizer que não adianta, se todo mundo é único, para que eu vou fazer um treinamento sobre ter relacionamento? Ah, porque cada um é único, as pessoas são únicas, mas elas têm estruturas semelhantes, elas têm valores semelhantes, elas estão inseridas em culturas que compartilham valores, desejos, sonhos, regras, leis, enfim, tudo, né? Tudo. E esta similaridade entre as pessoas é que nos permite falar algo que possa fazer sentido para todos. E essa aqui é a grande pegada. Não existe regra, mas existe possibilidade de pensar os relacionamentos. Essa é a grande sacada dos RBs, dos relacionamentos brilhantes, onde você pode construir dia a dia os teus vínculos. Mas ok, então por que é que eu digo que depende?
depende. A, a, se idade é problema ou não. Eu vou compartilhar com você uma tela aqui, que vamos ver se você consegue fazer sentido para você. Deixa eu compartilhar aqui uma tela do Chrome. Aqui. Compartilhar. Ok. Deixa eu botar aqui deixa eu tirar aqui esse banner. Ah, você que está no Instagram não está vendo. Mas eu vou narrar, eu vou mostrar um gráfico, você vai entender perfeitamente do que eu estou falando. Se você quiser ir para o YouTube, você pode ver lá no YouTube, tá? Essa live está acontecendo lá. Então, aqui, ó. Este é um gráfico que eu estou mostrando, é um gráfico de um escritório de advocacia americano. E ele coloca o seguinte dado. Ele está falando o seguinte, a diferença de idade entre os casais aumenta a possibilidade deles se separarem. Então, o resultado deles, o gráfico deles, diz que aumenta sim, e aumenta bem mesmo. Vou te falar. Aumenta em relação ao quê? Aumenta em relação às pessoas os casais que têm a mesma idade, tá? Então, se você tiver 1 ano de diferença com o teu parceiro ou com a tua parceira, aumenta em 3% a possibilidade de você se separar. Ou seja, aumenta praticamente nada. Isso segundo esse estudo desse escritório de advocacia. Porque isso é retirado do censo americano. Existe tem um IBGE, o equivalente ao IBGE nos Estados Unidos, que tem um resultado, tem um trabalho estatístico de análise populacional fantástico e sobre vários aspectos da população americana. Então, esse dado é tirado de lá, tá? Então, isso daqui é um dado feito sobre bases concretas, resultados que existem mesmo, não são só estudos. Se você tiver 5 anos de diferença com teu parceiro, para mais ou para menos, aumenta em 18% a tua chance de você de separar, né? Em relação aos que têm idade igual. Se você tiver 10 anos de diferença, aumenta em 39% a chance de você se separar em relação a quem não tem diferença de idade, é da mesma idade. E se você tiver 20 anos de diferença, aumenta em 95%. Se você está aqui me acompanhando, você está vendo, olha, a coluna roxa é quem tem 20 anos de diferença. Aumenta em quase 100% a chance de você se separar. E se você tiver mais do que 30 anos de diferença, o site diz que assim, é certeza que você vai se separar em relação aos casais que não têm diferença de idade. Aí, ó, lição importantíssima agora. Lição 1, super importante, super importante. Ó, isso é um mero dado estatístico. Mero dado estatístico. Eu vou colocar aqui, ó. Então, isto daqui é um resultado estatístico, tá? O que é um resultado estatístico? É um resultado que não fala da história de ninguém. Não fala da história de ninguém. É um número apenas. E eu acabei de dizer aqui que cada história é uma história diferente. Então, o que é que você tem que pensar aqui? Não pense que só pelo fato de você estar num relacionamento com alguém mais velho ou alguém mais novo, você vai estar. Você entra num trilho de separação que não vai dar certo, que não sei o quê, uma tragédia anunciada. Não. Esse número que eu te apresentei é só uma imagem dizendo que as pessoas que têm mais diferença de idade, elas têm talvez um pouco mais de dificuldade de lidar com isso e talvez isso resulte num número maior de separações. E o que é preciso fazer, então? É preciso que você aprenda a lidar com essas questões, com essas diferenças, que não é nada absurdo, é tudo muito tranquilo, é tudo constrangedoramente simples, não é? Então,
A hora que você entende que a diferença de idade pode trazer algo de diferente, de inusitado, algo que você não enfrentaria, alguma dificuldade que você não enfrentaria se você tivesse se relacionando com alguém da mesma idade que você. Mas ok, tudo tem o seu lado bom, tem o seu lado ruim. O fato de você, por exemplo, se relacionar com alguém da mesma idade que você, evita alguns tipos de problema que as diferenças de idade trazem. Agora, por outro lado, quando você se relaciona com alguém com a mesma idade que você também não vai ter ao seu dispor a experiência de um parceiro, de uma parceira com mais idade, mais velho. Ou talvez você não tenha ao seu dispor a jovialidade, o brilho, a juventude de um parceiro, uma parceira mais nova. Percebe? Como tudo pode ter o seu lado bom e o seu lado ruim, e isso que é importante. Não seja uma repetidora de dados. O que eu te trouxe é assim: casais com diferença de idade têm mais chance de se separar, sim. Porque talvez não tenham sido preparados para lidar com isso. E talvez a preparação seja algo muito, muito simples.